Sejam todas bem-vindas, todos muito bem-vindos. Nosso programa Brasil Acessível, onde nós conversamos com pessoas que realmente estão fazendo a diferença na acessibilidade do Brasil. Para você participar, para você colocar a sua opinião, colocar a sua experiência. Olha aí, o pessoal já está entrando. Seja muito bem-vinda. Hoje o nosso querido programa Brasil Acessível. Vamos conversar com o Dr. Rodrigo Vilela, fisioterapeuta. Ele vai contar pra gente a experiência dele na área da acessibilidade. E meus queridos, vocês, arquitetos, engenheiros, técnicos, designers e todos que acreditam na inclusão das pessoas com deficiência a partir da eliminação das barreiras físicas, vocês vão conseguir ter uma visão diferente hoje sobre o que é a acessibilidade. Boa noite, Eduardo. Tudo bom? Boa noite, meu amigo. Como é que você vai? Eu estou ótimo, melhor agora. Boa noite para todos que nos acompanham. Tem bastante gente para entrar aí ainda. Tudo bem com você, Eduardo? É isso tá aí. Me escutando bem? Estou te escutando muito bem, espero que você esteja me vendo bem. Olha aí a Cristiane entrando também. Bom, Rodrigo, posso te chamar de Rodrigo, se você me permite? Com certeza, com certeza. Deixa eu só fazer minha audiodescrição aqui, agradecer a todo mundo que está entrando. Eu sou um rapaz de pele clara, olhos azuis, estou com uma camisa azul clara, usando um óculos. Estou sempre sorrindo, sempre sorridente, até porque faço ótimos amigos nessas lives, então é um prazer estar com você aqui. Aqui no meu fundo tem uma flor branca e rosa, uma prateleira com vários objetos que eu guardo com muito carinho, que são recordações de cursos que eu ministro pelo Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, em outras cidades. É um prazer estar aqui com vocês, meus queridos. Dr. Rodrigo Vilela foi um convidado especial aqui. Nós vamos conversar bastante sobre o trabalho dele na acessibilidade no Brasil. Fisioterapeuta na área da ergonomia, pessoal. Acreditem e olha que coisa sensacional o conteúdo que ele vai trazer hoje nesse bate-papo para ajudar você a entender e aplicar a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade atitudinal aí no seu trabalho e na sua obra. Fisioterapeuta, atua na área da ergonomia, saúde ocupacional, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, inclusive pós-graduação em medicina comportamental, fisioterapia do trabalho, quiropraxia e também mestrado pela USP. Meu querido, por gentileza, fique à vontade, queria que você se apresentasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Meus queridos, convidem os seus colegas de trabalho, seus amigos, para participar dessa nossa live de hoje. Rodrigo, por gentileza, queremos conhecer você um pouquinho. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que nos acompanham. Fazendo minha audiodescrição também, para as pessoas com deficiência visual que nos acompanham. Eu tenho 1,80 m, sou moreno claro, olhos verdes, estou na posição sentada. Atrás de mim tem uma parede com fundo bege, ok? Primeiramente, Eduardo, é um prazer enorme estar conversando com você. Gosto muito de falar sobre acessibilidade, principalmente com pessoas que vivenciam isso no dia a dia, pessoalmente e profissionalmente, né? Acredito que faz parte do seu dia a dia já a acessibilidade. Tenho certeza que todos que nos acompanham aqui também têm bastante interesse nesse tema importantíssimo, atual, para a gente debater de todas as formas, inclusão social de pessoas com deficiência, e dar uma focada aí na questão de empregabilidade de pessoas com deficiência. Agora, me apresentando mais do ponto de vista profissional, eu sou fisioterapeuta de formação, como você comentou. Posso dizer que eu trabalho há mais de 20 anos nessa área de saúde ocupacional. Não vou entrar em detalhes para não entregar a idade, né, Eduardo? Mas sempre trabalhei aí nessa área. Eu acho uma área muito importante dentro da medicina, porque eu atendia muitos pacientes nas clínicas e eu sempre colhia a história profissional dessas pessoas e percebia o quanto a atividade de trabalho ela ou desencadeava um problema de saúde ou pelo menos ela agravava uma situação já existente. Então eu sempre atuei nessa área e de uns anos para cá também, de uns bons anos para cá, tenho focado bastante na questão de empregabilidade de pessoas com deficiência, saúde ocupacional, mais voltada para essa população, porque é de suma importância pela importância da qualidade da inclusão. Eu acredito que todos que nos acompanham também, eles conheçam a lei de cotas, que é uma lei federal, a lei 8.213,
ela data de 91, e o que acontece, Eduardo? Muitos gestores, seja de empresa pública ou seja de empresa privada, eles não têm ideia como alocar esses profissionais com deficiência, que tipo de atividade eles podem desenvolver, quais são as revisões arquitetônicas que precisam ser feitas na organização para que eu possa facilitar o desempenho de atividade dessa pessoa, começando lá no recrutamento. Muitas vezes já gera uma dúvida no momento inicial da contratação, passando pela conscientização de todos os profissionais também que seriam envolvidos nessa questão da empregabilidade de pessoas com deficiência e terminando na questão de adaptação de postos de trabalho, que a gente entra aí nos conceitos de ergonomia, como você comentou, acessibilidade, desenho universal, passando por equipamentos e tecnologia assistiva. Então, hoje, a minha atuação principal é garantir, pelo menos contribuir na garantia, né, da qualidade da inclusão de profissionais com deficiência. Doutor, não só no aspecto quantitativo. Pode falar. Rodrigo, sua fala é sensacional, está maravilhosa, meus amigos. Olha a qualidade da informação que nós vamos ter hoje. Nós vamos sair transformadas da nossa live de hoje. Por que eu estou colocando isso, Rodrigo? Eu e a maioria dos colegas que está nos assistindo, arquitetos, engenheiros e técnicos, Rodrigo, a gente recebe a seguinte informação do gestor do cliente. Não recebo pessoas com deficiência, não trabalha pessoas com deficiência aqui, não tem como uma pessoa com deficiência trabalhar em determinadas áreas, numa área de restaurante, numa área técnica. Então, Edu, eu não preciso adaptar esses ambientes. Querido amigo, você está nos trazendo, eu gostaria que você nos trouxesse essa visão. Como é que eu, como profissional, e a partir da sua experiência agora, posso entender como é que a acessibilidade pode ser vista para trazer qualidade de vida e esses ambientes precisam sim ser adaptados. O que você tem a dizer para a gente, para ajudar a gente nisso, amigo? Olha, eu também escuto isso direto, viu, Eduardo? Faz parte aí do nosso dia a dia. Essas desculpas, né, vamos dizer assim, que talvez até seja por falta de informação realmente. Então, a minha luta diária nessa questão da ergonomia é trazer para o gestor, trazer para as organizações que o trabalho para pessoas com deficiência é possível. Basta que haja engajamento, participação, conhecimento das normas existentes. Quando a gente trabalha com essa questão de inclusão de profissionais com deficiência, a gente inclui muito a questão da NR17, que é uma norma regulamentadora, a NR que trata de ergonomia, e a NBR 9050, que tem a última versão agora de 2020. Então, a mescla dessas duas normas nos dão alguns parâmetros para que a gente possa incluir esse profissional com deficiência. O que a gente traz à tona aí? Que as características específicas dessa pessoa com deficiência, elas precisam ser conhecidas, porque antigamente, Eduardo, nós usávamos muito mais o modelo médico de uma pessoa com deficiência. A gente focava muito na questão do CID. Agora, até para a lei, inclusive, né, para quem não conhece, aí existe uma convenção da ONU que o Brasil aceitou na íntegra, a descrição dessa convenção da ONU, que é o decreto 186, ele data de 9 de julho de 2018, e ele nos traz o quê? Que a Convenção da ONU coloca que as barreiras é que impedem a execução das tarefas das pessoas com deficiência no ambiente profissional e as barreiras é que impedem a participação plena e efetiva de uma pessoa com deficiência no dia a dia como um todo. Então, qual seria o foco, respondendo à sua pergunta? Trabalhar na eliminação, na minimização das barreiras que a gente encontra aí no dia a dia. Que tipo de barreira? Barreira urbanística. Antes de entrar na empresa, a pessoa com deficiência já enfrenta uma gincana de obstáculos, calçadas esburacadas, falta de rebaixamento de guias. Aí, entrando na empresa, ela tem diversos problemas com barreiras arquitetônicas também, excesso de escada fixa, principalmente, né? Costumo falar que a escada foi projetada para um par de pernas, não para um par de rodas. Então, se eu tenho um cadeirante, eu tenho escada fixa apenas no local,
eu já tenho um problema instalado. As barreiras pedagógicas, muitos treinamentos dentro das organizações, para você ter uma ideia, esses treinamentos não contemplam uma pessoa com deficiência, eles não levam em consideração as características específicas dessa população, que basicamente aí elas vão ter um déficit de locomoção, de mobilidade, ou de percepção, ou de cognição, né, comunicação, compreensão, no caso de uma pessoa com deficiência auditiva. Então, o gestor precisa entender essas características específicas e entender principalmente que é possível, sim, a inclusão profissional, desde que as desvantagens que, porventura, existam nesse profissional com deficiência sejam eliminadas através de uma revisão arquitetônica, uma correta inclusão de conceitos de ergonomia, desenho universal e acessibilidade. E, por vezes, uma prescrição de uma tecnologia assistiva também. Sensacional a sua fala, e eu queria te fazer uma pergunta. Você consegue se lembrar, obviamente, de sua vasta experiência, mais de 20 anos nessa área, de um caso, não precisa citar nomes, mas se você consegue se lembrar de um caso que marcou a sua carreira profissional, de um colaborador com deficiência que antes tinha uma dificuldade e a partir do momento que você ajudou na parte de ergonomia, de eliminação de barreiras, esse profissional foi transformado e conseguiu exercer. Você consegue se lembrar para contar para a gente e trazer essa realidade para quem está nos assistindo? Nossa, teria N exemplos, viu, Eduardo? Eu vou até comentar aqui, porque tem um pessoal que está acompanhando aí, que eu tenho certeza que se não chegou, vai chegar ainda. Essa live vai ficar gravada, né, na sua página? Vai, e mando para você depois, com certeza. Eu participo de um grupo de acompanhamento de funcionários com deficiência do metrô, ok? Uau. Tem um pessoal que provavelmente está nos acompanhando aqui também. É um grupo multidisciplinar. Todo funcionário com deficiência que entra no concurso, que passa no concurso, nós o acompanhamos no período probatório dos 90 dias iniciais, justamente para sensibilizar a equipe, para adaptar o posto, para prescrever algum recurso de tecnologia assistiva. E qual que é o nosso foco? Nessas dificuldades de locomoção, mobilidade, a gente, respondendo a sua pergunta, nós já tivemos casos de pessoas com deficiência visual, por exemplo, que hoje em dia desenvolvem uma atividade de rede social, basicamente de internet. Às vezes você conversa com alguém pelo telefone ou tem uma interação por um software que você não acompanha presencialmente essa pessoa, mas ela tem uma deficiência visual. Por que eu estou falando isso? Porque existem recursos disponíveis, né? Recursos de tecnologia assistiva que viabilizam essa atividade profissional por parte dessas pessoas. Então, seja qual for a... Então, por exemplo, você está comentando que vamos imaginar que eu esteja entrando em contato com o metrô através de uma rede social ou através de algum contato, algum canal de comunicação. Pode ser que do outro lado esteja se comunicando comigo uma pessoa com deficiência visual, trabalhando em igualdade de oportunidades com qualquer outro colaborador, prestando esse serviço, sem mesmo assim, quer dizer, a gente não percebe o que está por trás, esse bastidor, mas as pessoas com deficiência estão trabalhando em igualdade de oportunidade. Exatamente, Eduardo. Eu diria para você que não é só possível, como é bem provável. Hoje em dia, até por essa questão da pandemia, né, que nos trouxe um trabalho mais à distância, que a gente não tem muito contato pessoal, né, olho no olho com as pessoas, essa parte da tecnologia veio muito à tona e as pessoas com deficiência hoje em dia, elas precisam ser vistas mais sob a ótica da sua eficiência e não tanto da sua deficiência. Porque esse modelo social nos traz essa necessidade da intervenção ser focada no ambiente. A deficiência é uma característica da pessoa. Você encontra pessoas nas organizações mais altas, mais baixas, mais cheinhas, mais magrinhas, e da mesma forma você encontra pessoas com e sem deficiência, que podem produzir tanto quanto ou mais que um profissional sem deficiência, desde que sejam eliminadas essas desvantagens que eu disse, muito bem lembrado por você, Eduardo, no sentido de equiparação de oportunidades, não de ganho de privilégios. Um profissional com deficiência, ele não quer, não precisa
e não é adequado uma superproteção, no caso, né, um ganho de privilégios. O que eles querem é uma igualdade de oportunidades, e é isso que a gente tem batido nessa tecla aí bastante, mostrando que teria N exemplos de casos, né, para te mostrar aí, de pessoas que chegaram nas empresas e bateram todas as metas de produção, que se tornaram um exemplo de vida, acima de tudo, e um exemplo de competência também dentro dessas organizações. Você me fez lembrar um bate-papo que eu tive com uma querida colega, pessoa com deficiência, e ela disse o seguinte, ela falou assim, Edu, quando a barreira física é eliminada, eu posso exercer o meu melhor. Exato. E me chamou muito a atenção, e é o que você está comentando agora, falando assim, Edu, não é um ganho de privilégio, é uma equiparação na condição de oportunidade, na medida em que eu elimino a barreira física para igualar, né, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas igualar a oportunidade de trabalho, agora todos os colaboradores podem ser cobrados e exigidos que suas funções sejam realizadas. Então, eu acho que, assim, se fica aqui pelo menos uma ideia, é que o arquiteto, o engenheiro, o designer, que hoje está fazendo um projeto, ele tem que lembrar o seguinte, tá, tudo bem, não tem nenhuma pessoa com deficiência hoje trabalhando aqui no ambiente de funcionário, pode ser que hoje não, mas ao eliminar a barreira, eu estou dando igualdade de oportunidade a qualquer pessoa. É isso mesmo que eu estou Exatamente, entendendo, né? Eduardo. Perfeito, eu concordo com as tuas colocações. Eu costumo dizer, né, que você oferecendo um espaço livre de barreiras para uma pessoa com deficiência física, um sanitário adaptado dentro da organização para essa pessoa com deficiência física também, que é extremamente importante, um recurso de tecnologia assistiva para uma pessoa com deficiência visual, um intérprete de Libras quando necessário para uma pessoa com deficiência auditiva, e uma forma de uma comunicação alternativa, por exemplo, para uma pessoa com deficiência intelectual. Você elimina essas barreiras, Eduardo, e Não, você doutor. proporciona a condição de acesso aos equipamentos, Calma aos lá, elementos. eu estou aprendendo com você agora, eu quero aprender muito. Peraí que eu vou anotar o que você falou. Pensa assim, ó, vai, fala para mim de novo. O que que hoje um profissional na área da arquitetura, engenharia, né, que está lá fazendo o projeto dele, a obra dele, tem que lembrar para conseguir essa igualdade de oportunidade? Você comentou um sanitário acessível, o que mais que você pode nos ajudar? Ele tem que lembrar que o foco é nas particularidades da pessoa com deficiência, que pode envolver aí uma dificuldade de locomoção, de mobilidade, de orientação espacial, no caso da pessoa com deficiência visual, numa dificuldade de comunicação, de compreensão, que é o caso da pessoa com deficiência auditiva, e um caso de um déficit de cognição, de aprendizado, que seria o caso da pessoa com deficiência intelectual. Portanto, eu intervindo em cima dessas situações, eu proporciono um ambiente propício para que essas pessoas possam mostrar as suas aptidões, as suas habilidades, as suas competências, porque dessa forma eu estaria equiparando as oportunidades. Porque a gente muitas vezes, Eduardo, não observa pessoas com deficiência circulando no dia a dia. Por exemplo, falta de acessibilidade. Eu acho que a acessibilidade é o centro da questão. E acessibilidade principalmente no ambiente profissional, porque eu bato bastante nessa tecla. Porque pense você e nossos colegas aí que estão nos acompanhando. A pessoa que trabalha, ela tem um poder aquisitivo maior. Ela tendo um poder aquisitivo maior, ela tem mais condição de se qualificar profissionalmente, inclusive, fazendo cursos, uma educação mais continuada. Com essa condição, também ela tem condição de viajar, ter mais acesso a lazer, a turismo. Portanto, a empregabilidade de pessoas com deficiência nos traz uma possibilidade maior de convivência entre pessoas com e sem deficiência, o que iria diminuir muitas dúvidas acerca dessa questão, quem que é a população com deficiência, e, acima de tudo, diminuir preconceito, discriminação, e iria otimizar o estudo
e a evolução de produtos assistivos voltados para essa população. Muitas pessoas ficam reclusas dentro de casa pela falta de acessibilidade. E a Convenção da ONU que eu comentei aqui, Eduardo, só para lembrar, ela tem vários capítulos, tá? O capítulo 23, por exemplo, ele trata da questão de empregabilidade de pessoas com deficiência. E o capítulo 19, ele fala sobre vida independente e inclusão na comunidade. Então, as pessoas com deficiência precisam circular, elas precisam encontrar questões de acessibilidade. E os gestores, já que a gente está conversando aqui sobre a inclusão profissional, eles precisam saber que existem normas que nos dão parâmetros específicos para que a pessoa seja bem incluída. A acessibilidade não pode ser feita de qualquer jeito, Eduardo. Não existe meia acessibilidade. Ou a acessibilidade é bem feita, ou eu não vou proporcionar aquele espaço adequado para a pessoa mostrar as qualificações dela. E muito bem lembrado por você também, só complementando, sim, um ambiente mais acessível, ele é mais seguro para todas as pessoas. Ele proporciona mais facilidade de alcance, de percepção, de execução de movimento. Então, ambientes acessíveis, ambientes adequados do ponto de vista ergonômico, eles diminuem chances de acidentes de trabalho e eles são benéficos para pessoas com e sem deficiência. Então, precisa ser encarado como investimento, não como gasto. A acessibilidade, preferencialmente, também precisa ser prevista na concepção de ambientes. No momento inicial, fica muito mais fácil, mais viável e, inclusive, mais barato, quando se prevê uma obra na questão de acessibilidade já nos momentos iniciais. Você que chegou agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos aqui num bate-papo super descontraído, mas aprendendo muito no nosso programa Brasil Acessível, conversando com o Dr. Ricardo Vilela, fisioterapeuta, uma pessoa que realmente... Rodrigo Vilela, perdão. Que uma pessoa que realmente está fazendo a diferença na acessibilidade no nosso Brasil. E eu estou aprendendo muito com o Rodrigo. Rodrigo, sabe que você levantou uma questão aqui que para mostrar para o profissional, né, que muitas vezes recebe essa resistência do cliente ao aplicar a acessibilidade, mostrar o valor, ou melhor, eu costumo dizer, o legado que ele não está deixando, né, para a empregabilidade, para a economia como um todo, porque você comenta que a pessoa com deficiência trabalhando nesse, né, sendo uma pessoa economicamente ativa, ela está ajudando a girar essa economia, né? E que não existe um ambiente metade acessível e que a acessibilidade Exato. Não pode ser vista como um gasto, mas como um investimento. Sensacional, Rodrigo. A Fabiana, ela pediu que a gente repetisse os 4 itens. Eu vou, pelo que eu anotei aqui, você só me corrija, você comentou de deixar que o profissional tenha foco na locomoção das pessoas. Nas dificuldades, ok. A gente separa assim, Eduardo, respondendo à pergunta da Fabiana, pessoas com deficiência física, por exemplo, locomoção, mobilidade. Pessoas com deficiência visual, orientação espacial. O que é essa orientação espacial? Orientação espacial é ele perceber o ambiente. Já que a pessoa não enxerga, ela precisa perceber o ambiente através de uma textura, por exemplo, o piso tátil de alerta ou direcional, através de um recurso de voz. Eu costumo dizer assim também, Eduardo, tudo que eu vejo, a pessoa com deficiência visual precisa escutar ou sentir no toque. Tudo que eu subo degrau, eu com as minhas pernas, a pessoa com deficiência física precisa encontrar um elevador, uma plataforma elevatória, uma rampa nesse local. A gente está falando de equiparação de oportunidades, certo? E tudo que eu escuto, a pessoa com deficiência auditiva, ela precisa ler, ela precisa enxergar, se ela for uma pessoa oralizada, ou, no caso, um intérprete de Libras, se ela só conversar em Libras. E tudo que eu tiver de aprendizado, de treinamento, a pessoa com deficiência intelectual precisa ter uma forma alternativa de ter acesso a essa informação.
é o que a gente resume dessa forma aí para a Fabiana: física, locomoção, mobilidade; visual, orientação espacial; auditiva, comunicação e compreensão; e intelectual, formas alternativas de aprendizado para que seja suprida a questão da cognição diminuída. Costumo falar o seguinte, Eduardo: a gente precisa atuar na medida correta frente a uma pessoa com deficiência. Não fazer de menos, para não sermos negligentes, mas também para não fazer demais, para não invadir o espaço dessa pessoa, para não constranger a pessoa. A independência de uma pessoa com deficiência precisa ser respeitada. E a dependência dessa pessoa com deficiência precisa ser suprida de uma maneira adequada, através dos parâmetros que nós temos dentro das normas e através de uma intervenção assertiva, levando-se em consideração as características específicas dessa população, que é o que a gente está resumindo por aqui. Perfeito, perfeito. Meus queridos, participem, coloquem as suas opiniões, as suas experiências, se você já vivenciou alguma coisa aí no seu trabalho, no seu projeto, as suas dificuldades, porque juntos aqui nós estamos formando essa comunidade de profissionais que luta e deseja um Brasil acessível a todos. Rodrigo, conta para nós, qual é a maior dificuldade que você vê no seu dia a dia de trabalho com relação a essa questão da empregabilidade de pessoas com deficiência? Seria a questão da barreira, sem dúvida, Eduardo. Que tipo de barreiras? Todas, o que a gente comentou aqui, urbanísticas, arquitetônicas e também as barreiras atitudinais, que eu acho legal a gente colocar nesse espaço aqui, que seria o lidar com a pessoa com deficiência, o que fazer diante de alguém com deficiência. Eu já frequentei locais, Eduardo, shoppings, por exemplo, né? Onde existe toda a questão de acesso, elevadores, rampas, plataformas elevatórias, porém não existe um treinamento das pessoas que lá trabalham para atuar diante de uma população com deficiência. E isso é tão importante ou mais do que você eliminar uma barreira arquitetônica. Às vezes, a eliminação de uma barreira atitudinal até supre uma eventual barreira arquitetônica, mas precisamos estar atentos a todos os tipos de barreira. Como eu já comentei um tempinho atrás aqui, a acessibilidade precisa ser completa, ela não pode ser meia acessibilidade. Nos momentos de chegada, permanência e saída das empresas, eles precisam encontrar ambientes acessíveis. E no desempenhar da função, né, ambientes adequados do ponto de vista ergonômico, Eduardo. Para quem não conhece a ergonomia ela investiga aspectos do trabalho que possam causar desconforto aos trabalhadores e ela propõe mudanças nesse sentido, de uma maior produtividade, conforto, segurança, autonomia. Por exemplo, conta para nós o que uma avaliação de ergonomia pode contribuir na qualidade do trabalho de uma pessoa, para quem está nos assistindo conseguir entender exatamente o que é a ergonomia na prática. A ergonomia, na verdade, ela casa com esses conceitos de acessibilidade, de desenho universal, que seria o quê? Facilitar o acesso, os alcances, liberdade de movimentação, a interação do trabalhador com os elementos de trabalho. Por isso que a gente sempre adapta o trabalho ao trabalhador, e não o contrário, o trabalhador ao trabalho. Porque o foco é sempre o ser humano. Falando aí da empregabilidade de pessoas com deficiência, a gente não contrata a cadeira de rodas, a gente não contrata a bengala guia, né, Eduardo? A gente contrata o João, o José, o Augusto, que porventura tem algum quadro de deficiência e possa usar alguma órtese como a cadeira, então isso precisa ser previsto dentro das dimensões, né, que você conhece muito bem, NBR 9050. Então a ergonomia ela vem casar com esses conceitos de acessibilidade e desenho universal, proporcionando um trabalho mais seguro e eficiente. Do ponto de vista da saúde ocupacional também, a gente consegue prevenir agravos e a gente consegue também fazer com que ele desempenhe a função de uma maneira mais segura do ponto de vista da saúde mesmo.
né? Não só na questão de facilidade de movimentação. E isso é importantíssimo para pessoas com e sem deficiência. Rodrigo, você está me encorajando a ser um pouco mais ousado nas perguntas pelo seu conhecimento. Eu queria aproveitar o comentário do Acessibilidades M, eu não sei o nome da pessoa, se pudesse apresentar seria legal, mas a pessoa faz o seguinte comentário. Muitas empresas não contratam pessoas com deficiência por não terem um ambiente propício para o funcionário. Beleza, é uma realidade, mas eu queria te perguntar, porque eu já recebi essa demanda. O que vem primeiro? Por exemplo, uma empresa contrata e depois adapta ou deixa todo o ambiente preparado, já vai com projeto, obra, deixa tudo pronto para a contratação. Como que é esse processo de inclusão, né, da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho? O que vem primeiro para um gestor, por exemplo? Ok, ainda bem que você me passou a pergunta aqui, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui as colocações, viu, Eduardo? Mas qualquer coisinha aí, você pode me interromper, tá? Se tiver alguma pergunta, e passa para mim, por favor. Bom, nós temos inclusive um conceito de emprego apoiado, não sei se os colegas aí que nos acompanham já ouviram falar. Não. Emprego apoiado é exatamente isso que você colocou. Primeiro se contrata pessoa com deficiência e depois faz as adaptações. A gente não pode esperar que as empresas tenham aí reformas para depois contratar. O foco é sempre o ser humano e o foco também é o cumprimento da lei. Então, acessibilidade, Eduardo e colegas também, não é questão de bom senso, não é favor, acessibilidade é lei. Então, as empresas elas precisam estar adaptadas para receber profissionais com deficiência que, porventura, venham a trabalhar naquele local, numa situação mais futura, para favorecer o desempenhar da função para aqueles que já estão e também por uma questão de visitação, por exemplo. A empresa pode receber visitantes que tenham diferentes quadros de deficiência. E a falta de acessibilidade não é desculpa, porque a acessibilidade é lei, focado sempre na questão de sinalização, no mínimo duas formas, né, de sinalização. As pessoas precisam perceber os ambientes, as pessoas precisam usar os ambientes, e a definição de acessibilidade, segundo o decreto 5296 de 2004, né, Eduardo? Que fala que acessibilidade é acesso, mas não só o acesso, e sim o uso e a interação, com segurança e autonomia. São duas palavrinhas super importantes para nós. Então, não basta a pessoa acessar o ambiente, ela tem que usar, ela tem que interagir com os elementos daquele ambiente. E, acima de tudo, com segurança e autonomia. Por isso que, às vezes, a gente vê essas rampas, que, na verdade, não é rampa, é montanha-russa, né? A pessoa não consegue tocar a própria cadeira, por exemplo, para subir a rampa. E aí não é acessibilidade. O que faltou? Consulta aos parâmetros descritos na NBR 9050, que foi feito um estudo para adaptar ao máximo número de pessoas os acessos, as movimentações. Então, respondendo à colocação do colega, eu contrataria pessoas com deficiência e iria atrás das reformas, das adaptações que precisam ser feitas para que aquele colega possa trabalhar. Muitas vezes não é nada complicado não, viu, Eduardo? Às vezes o gestor acha que vai ter que derrubar toda a empresa, construir uma nova empresa. Basta que ele entenda quem que é essa pessoa, o que ela precisa, para saber o que fazer, como fazer, quando fazer e principalmente o que não fazer perante esse profissional com deficiência. Como é que chama? Como é que chama esse conceito que você falou? Emprego apoiado? Emprego apoiado para pessoas com deficiência. Ele é muito usado na Europa, nos Estados Unidos também. Eles contratam pessoas com deficiência e é uma realidade bem diferente mesmo da nossa, né? Eu acredito que muita coisa já foi feita aqui, mas o Brasil está engatinhando ainda, né, em acessibilidade. Sim, mas você me trouxe uma luz muito grande, porque, por exemplo, eu fiz um trabalho de acessibilidade para alguns galpões logísticos, né, no Brasil, e depois que eu fiz o laudo de acessibilidade, entreguei o laudo de acessibilidade para o gestor, e a pergunta do gestor foi: o que eu faço agora? Né? E assim, de uma forma bem intuitiva, eu confesso que eu não conhecia esse termo.
eu disse assim, agora você contrata as pessoas com deficiência. Aí a pessoa falou assim, mas como? Eu não tenho nada acessível ainda, eu só tenho o seu laudo. Aí eu falei, não, mas é exatamente isso. Eu falei, ó, contrata, gera necessidade, gera demanda, porque agora você vai conhecer a necessidade das pessoas para corresponder a essa Muito necessidade. Olha, bem. eu não conhecia, muito obrigado, emprego apoiado. Ô, Isso, eu Rodrigo, sou. você... Pois não, pode falar. Não, é só para colocar, eu sou colaborador de um livro aqui de emprego apoiado para pessoas com deficiência do ITS. O ITS Brasil, que é uma Se entidade que tiver, lida com essa questão. se você tiver com o Eu livro aí, compartilho mostra com pra você gente. depois. Sim, Esse tá. eu estou com o meu, aproveitando para fazer uma merchan aqui, ó. Por Eu favor. tenho um livro de ergonomia e acessibilidade que eu trato justamente dessas etapas da inclusão, Eduardo. Deixa ele na tela para o pessoal tirar um print na Tá. tela e procurar depois. Ó, pessoal, deem um Quem tiver print. interesse, entre em contato comigo. Ergonomia e Eu trato nesse acessibilidade. livro, isso, o papel do fisioterapeuta, a gente poderia colocar aí o papel do ergonomista também, né? No recrutamento, na conscientização e na adaptação de postos de trabalho ocupados por pessoas com deficiência. O prefácio desse livro é da senadora Mara Gabrilli, é um livro de 2016, onde eu abordo essas questões que a gente está conversando aqui, né, Eduardo? Eu acredito que você contratando pessoas com deficiência, você vai trazer à tona na sua empresa as melhorias que precisam ser feitas, que vão não só facilitar o trabalho dessa pessoa, mas vai cumprir a lei. Eu gosto de falar sobre isso, Eduardo, a questão da legislação, né? A questão da implicância legal que tem a falta de acessibilidade, porque as pessoas acham que a acessibilidade acaba sendo um problema para a organização, que vai ter que quebrar tudo. A gente precisa colocar na cabeça dos gestores, e esse grupo que você tem, né, é muito importante para isso também, para uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, no sentido de mostrar que a acessibilidade é benéfica para todos. Até porque nós, que não temos um quadro de deficiência, nós iremos usufruir de uma questão de acessibilidade. E lá no futuro, todos nós seremos idosos. Então, eu acredito que o pensamento sobre o que seria um ambiente acessível, o que seria um ambiente ergonômico, um ambiente saudável, isso precisa estar bem incorporado dentro da inclusão social como um todo e dentro da inclusão profissional de pessoas com deficiência, para que elas possam mostrar as suas habilidades, as suas aptidões. Reforçando aqui que não é o limite individual da pessoa que muitas vezes dificulta o processo de inclusão, e sim a presença de barreiras. O foco é sempre na barreira, Eduardo. Eliminando as barreiras, eu facilito a inclusão dessa pessoa. E a inclusão é um processo, bem lembrado por você. Costumo dizer que um processo tem começo, tem meio, mas não tem final. Então, os processos precisam ser vistos e revistos periodicamente para que os processos de trabalho das pessoas com deficiência, já que a gente está falando dessa população, mas isso valeria para pessoas sem deficiência também, sejam sempre otimizados. E a acessibilidade é uma ótima ferramenta para isso. Excelente. Olha só, o Ricardo Bavaresco, um grande colega nosso também, especialista em acessibilidade, ele fala assim, ó, muito bem colocado pelo Rodrigo. Além de adaptar um espaço, as pessoas devem receber treinamento de como agir diante de uma pessoa com deficiência. Me chama a atenção, por exemplo, um hotel, né? Um hotel que eventualmente tem o piso tátil, tem o balcão rebaixado, tem o quarto acessível, mas se além disso, tanto o profissional que está ali na recepção, né, tiver um treinamento para receber, para atender adequadamente, para conduzir essa pessoa até o quarto dela, né? Isso elimina a barreira de atitude, né? Então é o que você está dizendo com muita propriedade. A gente tem que eliminar a barreira física, mas também ter os treinamentos para eliminar a barreira de atitude, né? E eu já vi problema com isso, viu, Eduardo? Já que você levantou a questão de apresentar alguns cases, né, reais aí que a gente observa nas empresas, já vi empresas que estavam adequadas do ponto de vista arquitetônico, né, depois de uma reforma, mas na primeira semana de trabalho a pessoa foi chamada por um termo que gerou discriminação, preconceito,
Ou o profissional com deficiência visual, já vi também, que foi ser conduzido numa escada, por exemplo, e gerou um acidente de trabalho duplo, né? Porque os dois caíram na escada, o profissional com deficiência visual e a pessoa que estava conduzindo ele. Quer dizer, Por a quê? pessoa não Por recebeu falta de o treinamento. treinamento e Isso, no intuito de ajudar, mas não tinha sido treinada, não sabia como conduzir, os dois acabaram caindo. exatamente. A convivência, Eduardo, com o tempo, ela acaba sanando muitas dúvidas, né? Sobre como lidar com a pessoa com deficiência. Até depois de um tempo, a pessoa acaba passando despercebido, né? O quadro de deficiência que ela tem. Mas no momento inicial, é legal e é importante, na minha opinião, você sensibilizar a equipe nesse sentido, de passar quem que é uma pessoa com deficiência, o que seria a lei de cotas que nós comentamos aqui, acima de tudo, a importância da pessoa não ser um número dentro da empresa. A minha luta diária dentro da minha profissão é mostrar que essas pessoas não devem ser tratadas como números, apenas para cumprir a lei de cotas. Elas precisam ser alocadas de uma forma correta, elas precisam encontrar um ambiente propício, um ambiente adequado dentro da organização e, acima de tudo, um ambiente propício no que se refere a isso, aos colegas de trabalho, para se eliminar barreiras de atitude, né, como a gente comentou, que envolvem o quê? Nomenclaturas, terminologias incorretas, formas de condução incorretas, formas de trato, né, incorretos, e isso a gente teria muita coisa para falar aqui sobre como atuar diante de alguém com deficiência. Duas perguntinhas básicas no momento inicial, né? Posso ajudar? Como posso ajudar? Muitas vezes a própria pessoa com deficiência acaba dizendo a maneira pela qual ela gostaria e que ela precisa ser auxiliada, mas alguns parâmetros sobre essa população a gente costuma trabalhar nesses programas de sensibilização que nós fazemos nas empresas por aí. Mas é bem Ok? oportuno você comentar isso, porque eu acho que também traz um pouco de clareza para quem está nos assistindo. Quer dizer, a primeira forma de eu ajudar é perguntar se a pessoa precisa de ajuda e como eu posso ajudá-la, né? Pelo que você está comentando. Sim. Porque, pelo que eu comentei, né, a independência sempre será respeitada, né? Mas pode ter momentos que exista uma certa dependência e eu preciso saber a forma correta de atuar, porque não existe receita de bolo também, viu, Eduardo? A gente tem uma diferença muito grande entre os quadros. Você pega 50 pessoas com deficiência física, cada uma com uma necessidade diferenciada. Por isso que o correto dentro das organizações e dentro da inclusão social como um todo, não é a análise só pela CID, que é o Código de Identificação de Doenças, e sim pela CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que nos trouxe essa questão mais do modelo biopsicossocial do ser humano, particularmente das pessoas com deficiência que nós estamos comentando. O que seria uma pessoa com deficiência? Você vai avaliar várias situações, inclusive o ambiente, que é importantíssimo, segundo a CIF, justamente por conta disso. Você tem que eliminar as barreiras. Você pegando uma pessoa com menor comprometimento, porém em um ambiente com muitas barreiras, ela provavelmente terá mais dificuldade do que uma pessoa com maior comprometimento em um ambiente com menos barreiras. Foi claro? A, Sensacional. ba A a Márcia barreira é o nosso Nunes foco de intervenção e de análise. A Márcia Nunes comentando que ela também é ergonomista. Márcia, parabéns também pelo seu trabalho. Compartilha aí sua experiência conosco aqui. O Ricardo Bavaresco, Rodrigo, perguntando aonde ele encontra o seu livro. Talvez ele possa entrar em contato com você depois por um Isso, por direct. favor, Ricardo, me procure no Instagram, por favor, tá? Underline Rodrigo, underline Vilela. Muito bom. Tem um outro comentário que eu queria ressaltar aqui, que a Renata Lilian que fala tem que treinar a equipe como lidar com as pessoas com deficiência, que é exatamente o que nós estamos conversando. Rodrigo,
pela sua experiência, assim... não, tinha um comentário, deixa eu trazer ele de novo aqui, que eu gostei dessa pergunta, peraí, aqui, ó. O Fernando Pérea, as pessoas pouco saem até por conta das barreiras. Como podemos minimizar essa situação em curto prazo? Talvez, não sei se a pergunta ficou clara, mas acho que ele está querendo saber quais são os primeiros passos, né, para começar a ter essa questão da inclusão no ambiente de trabalho. Rodrigo. Perfeito. Antes, eu só consegui observar aqui ó, a colocação de uma pessoa, não estou vendo o nome, mas ela colocou aqui, as pessoas com menor comprometimento tendem a ser mais contratadas? Infelizmente, sim, viu, Eduardo? Eu vou colocar aqui muitos gestores, eles querem pessoas com deficiência, mas que não seja necessário muita adaptação no local de trabalho. Isso é um erro, com certeza, porque tendo um ambiente totalmente acessível, ele será benéfico e ele será funcional para todos os tipos de deficiência, para todos os graus de comprometimento. E respondendo à pergunta do colega que você colocou, eu acredito que a curto, a médio prazo também seria o cumprimento da legislação vigente pertinente ao assunto. Eu costumo falar que nós não precisaríamos de nenhuma mais legislação no que se refere à acessibilidade, basta que sejam cumpridas as já existentes, até pela LBI, né, que é a mais atual, que é a Lei Brasileira de Inclusão. O que nós teríamos se essas leis fossem cumpridas? A questão de transporte público razoável para pessoas com deficiência, adaptações razoáveis no local de trabalho para pessoas com deficiência, uma regularização dessas barreiras urbanísticas, né, no dia a dia, calçadas, qualquer edifício de uso público, de uso coletivo, precisa estar adaptado para pessoas com deficiência, aí elas teriam condição de transitar livremente pela eliminação ou pelo menos pela minimização dessas barreiras, né, Eduardo? Eu acredito que a curto prazo seja uma cobrança por parte do poder público, né, para prefeituras, governos, se atentarem a essa questão de acessibilidade, que, como já foi colocado por nós aqui, é um assunto de interesse público, a meu ver, não só para uma parcela específica da população brasileira. E o que eu estou gostando desse nosso bate-papo é que, para mim, está ficando clara a função social de um arquiteto, de um engenheiro, de um designer, a função econômica, se eu posso dizer assim, que na medida em que eu elimino a barreira, eu consigo colocar essa pessoa com deficiência como uma pessoa economicamente ativa, participando ativamente, economicamente da sociedade. A função que esse arquiteto tem, esse engenheiro tem a longo prazo, na qualidade do trabalho, na qualidade de evitar acidentes dentro da edificação. E não apenas ter aquela visão estou cumprindo norma, né? Porque se eu fico com essa visão só, eu entendo a importância, mas eu queria tentar mostrar para nós, para os profissionais, que uma visão é assim, vou fazer para cumprir norma. E a outra visão é, não, eu vou fazer porque eu entendo que isso está gerando muitos benefícios, né, para os usuários da edificação a curto, médio e longo prazo. Rodrigo, o nosso bate-papo está maravilhoso, eu já anotei aqui muita coisa no meu caderninho, mas eu queria aproveitar e pedir que você deixe uma mensagem, assim, o que você gostaria de dizer para quem está nos assistindo agora? Que mensagem você gostaria de deixar a partir desse bate-papo para quem está nos assistindo? Acho que a mensagem, Eduardo, seria mais nesse sentido da questão da acessibilidade ser encarada como importante, benéfica e essencial para todas as pessoas, não só a uma parcela específica da população. Um dia todos nós seremos idosos, né? Os ambientes eles precisam ser funcionais, com foco na liberdade de movimentação, na percepção, na comunicação, na execução de movimentos. Então, se nós tivéssemos uma atenção mais especial em cima de acessibilidade, qualquer tipo de ambiente, não só um ambiente profissional,
nós teríamos muito mais facilidade no dia a dia. Então, a mensagem que eu deixo é que seja encarada como forma de investimento, como a gente colocou, não como um problema, não como um desgaste. Eu vou ter que adaptar as questões aqui, eu vou ter que mexer um pouquinho. É por isso que muitos gestores querem pessoas com baixo grau de comprometimento, que eles não querem ter, eu não vou usar a palavra trabalho, mas eles não querem mudanças, né, transformações. E assim como tudo na vida, a gente pode encarar as coisas como dificuldades ou como desafios e oportunidades. Então, a mensagem que eu deixo é que a acessibilidade seja vista como desafio, no sentido de gerar oportunidades para a melhoria de todas as pessoas. Rodrigo, você sabe que o que eu mais faço nas minhas lives, o que eu mais faço na minha profissão são amigos. E eu tenho a honra, o prazer, assim, de dizer que eu estou querendo, assim, que eu estou construindo com você uma amizade. Para mim foi um prazer conhecer você a partir da última jornada da acessibilidade. Temos alguns colegas aí em comuns, né? O Sim, Marcos sim. Pellegrini, como eu comentei, Sim. mas queria dizer a você a minha satisfação de ter conhecido você e parabéns, parabéns de coração pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo pela acessibilidade no Brasil, em prol de toda uma geração, de toda uma parcela da população que realmente precisa dessa atenção que você está dando, que certamente você está deixando um verdadeiro legado aí com o seu trabalho. Queria deixar um espaço aí também para você, enfim, deixar suas últimas palavras, fazer os seus agradecimentos e convidar o pessoal que está nos assistindo a seguir aí nas redes sociais, colocando você à disposição para tirar qualquer outra dúvida, que caso algum profissional tenha, que você fique aí à disposição deles. Meu amigo, parabéns e fica aí um tempinho para você fazer os seus agradecimentos. Puxa, Eduardo, toda admiração é recíproca. Muitíssimo obrigado aí pelo convite. Foi um prazer, uma honra, uma alegria muito grande conversar com você. Espero que a gente estreite, né, o nosso relacionamento aí. Você é uma pessoa com muito conhecimento nessa área, que eu sempre aprendo muito com você também. Agradecer as pessoas que nos acompanharam até aqui, agradecer também os amigos da Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais, que eu trabalho, tem a minha empresa Ergon Prime, que é ergonomias, acessibilidade e saúde corporativa, que a gente tem batalhado bastante para colocar em prática, para sair um pouquinho do que a gente tem no papel, né? E colocar na prática tudo que a gente discutiu aqui. A possibilidade e a realidade que um profissional com deficiência ele chega na empresa para mostrar suas qualificações, para trabalhar, ele não quer ser tratado como número, ele não quer ser tratado como coitadinho, como favor, ele quer encontrar igualdade de oportunidades naquele local, um ambiente acessível, condições ergonômicas e trabalho, e dessa forma todos os envolvidos, não só ele, né, encontrarão lá um ambiente mais seguro, um ambiente mais agradável, que todos possam usar e interagir, como o conceito de acessibilidade nos diz, da melhor maneira possível. Eu costumo dizer também que a gente tem que viver, né, o que a gente trabalha. A gente não tem muito como separar aí o pessoal de profissional nessa área de acessibilidade, e é o lado bom, né, disso tudo, porque no dia a dia a gente acaba observando aí as situações, às vezes eu dou uns cursos também, e aí no sábado a gente passa alguns conceitos, aí os alunos chegam no domingo e já começa a comentar, né? Ontem eu peguei o metrô, eu vi tal coisa que estava errada, eu vi o piso tátil lá na calçada que estava colocada de uma maneira incorreta. Eu acho que é isso que a gente precisa estimular entre nós, Eduardo, e propagar isso para o maior número de pessoas. A aplicabilidade da acessibilidade no dia a dia. Como é que a gente observa situações no dia a dia que precisam e podem ser mudadas através do quê? De parâmetros que existem nas normas, sempre procurando a funcionalidade das pessoas. Eu não posso dizer, isso não é para mim. Eu não sou cadeirante, eu não tenho deficiência visual. Primeiro que ninguém está livre de ter um quadro de deficiência, e também que se eu encontrar um ambiente acessível, eu vou
encontrar mais facilidade no dia a dia. Então, que todo mundo possa incorporar esses conceitos de acessibilidade no seu dia a dia e começar a observar mais no dia a dia aí o tanto de coisa que a gente pode melhorar e o quanto facilitaria, né, se nós tivéssemos ambientes mais dentro do conceito de desenho universal, por exemplo. Seria melhor para todos nós. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela atenção. Obrigado a todos aí que acompanharam a nossa live e qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Um grande abraço aí para vocês. Grande abraço, meu amigo. É isso aí, meus queridos. Esse foi o nosso programa Brasil Acessível. Eu aprendi muito, anotei muita coisa útil e prática também para minha carreira. E estamos à disposição de vocês. Estamos à disposição de vocês. Divulguem essa live e sigam o Instagram aqui do Dr. Rodrigo. E nós estamos juntos na causa da acessibilidade. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. Beleza. Até a próxima, pessoal. Boa noite para todos. Valeu.